Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre conjunção, ok? Aí eu estou colocando para você aqui essa ideia de encadeamento, essa ideia de correntes, de elos, para que você guarde na memória que a função da conjunção é exatamente estabelecer um elo, estabelecer uma forma de relação entre as orações. Se as conjunções não existissem, a gente teria uma dificuldade enorme de relacionar as orações em um período. Porque ia faltar exatamente esse elemento que ia conseguir propor essa conexão, essa ligação. Por isso que a gente diz que a conjunção é um elemento que faz parte do grupo dos conectivos, ou seja, daquelas palavrinhas que a gente utiliza para relacionar as partes do nosso texto. No caso da conjunção, a gente diz também que ela é uma palavra invariável, ou seja, a gente não faz nenhuma flexão de gênero, masculino e feminino, nem de número, singular e plural, cuja função é ligar duas orações ou termos semelhantes em uma oração. Se a gente está falando de uma oração, a gente está falando de um enunciado sintático, ok? Lembra disso que a gente está falando de enunciados cujo elemento principal é o verbo, ok? Por isso que a gente chama de oração. Então, uma palavra invariável que liga duas orações ou elementos semelhantes dentro de uma oração. O grupo das conjunções apresenta algumas particularidades a depender do tipo de oração que essa conjunção vai introduzir, ok? Vamos começar com um exemplo para a gente compreender de que modo a conjunção se coloca, de que modo a posição da conjunção vai influenciar o entendimento e as relações de sentido de uma oração. Seja você, mas não deixe de respeitar o outro. Perceba, esse enunciado, seja você, ele tem sentido completo, ele é independente. Seja você, se alguém diz isso a uma outra pessoa, fica claro que essa pessoa está sugerindo que a pessoa tenha a própria personalidade, o próprio comportamento. Então tá claro, seja você. Não deixe de respeitar o outro. Também é um enunciado independente, com sentido completo. Uma outra oração. As duas construções aqui são orações, uma vez que a gente conta com a presença do verbo. Aqui um verbo no imperativo, seja você, e aqui também uma expressão no imperativo negativo, não deixe de respeitar o outro. Perceba, para que essas duas orações conseguissem uma conexão, para que fosse estabelecida uma conexão entre elas, a gente utilizou a palavra mas. É exatamente essa palavra mas que ilustra para a gente uma conjunção, ou seja, a presença dessa palavrinha aí estabelece uma ideia de oposição, uma ideia que a gente chama também de adversativa, ou seja, seja você, mas não deixe de respeitar o outro. Essa ideia de oposição entre as duas orações, entre os dois enunciados, ela só existe nesse contexto por conta da presença da conjunção. Porque se eu construísse separadamente, sem marcar por meio dessa conjunção, essa relação não ia ficar tão clara. Então aqui fica bem evidente a função de ligação que a conjunção proporciona entre as duas orações. O mesmo caso do exemplo de baixo, olha só. Lute como uma garota e não desista nunca. Mais uma vez a gente encontra uma conjunção relacionando duas orações. Novamente, nesse caso, com o verbo no modo imperativo, e uma relação, nesse caso, de adição ou de ligação. A gente diz que é uma conjunção que proporciona, que viabiliza uma relação de adição. Ela é uma conjunção aditiva. Daqui a pouco a gente vai ver algumas classificações. Então, mais uma vez, olha só. Eu tenho uma oração, lute como uma garota, e outra oração, não desista nunca. Orações sintaticamente independentes, uma não depende necessariamente da outra. Para que eu proponha essa relação, eu utilizo a conjunção e. O grupo das conjunções é dividido em algumas categorias. Eu estou chamando a atenção para a conjunção integrante, embora ela também seja uma conjunção subordinativa, porque ela introduz diferentes tipos de oração subordinada. Olha só, quando a gente está falando em conjunções e a relação delas com as orações, é importante que a gente fique atento a alguns nomes, ok? A conjunção integrante é uma conjunção que vai introduzir orações subordinadas substantivas.
Geralmente, na língua portuguesa, quem desempenha essa função de conjunção integrante são as conjunções que e se. Então, se eu digo, eu gostaria de saber se você virá para o jantar. Olha só, eu gostaria de saber se você virá para o jantar. Essa oração, se você virá para o jantar, complementa o sentido da oração eu gostaria de saber. Nesse caso, toda essa oração tem uma função nominal, uma função de substantivo, introduzida pela conjunção se. Então, nesse caso, as conjunções se e que são consideradas conjunções integrantes que introduzem orações subordinadas substantivas. As conjunções coordenativas, como o próprio nome já sugere, elas apresentam uma característica de coordenação, ou seja, elas introduzem, elas relacionam orações sintaticamente independentes, que é esse grupo de orações que a gente chama de orações coordenadas. Nesse caso, as conjunções coordenativas, elas apresentam uma classificação, ainda uma subdivisão em 5 tipos. Nós temos as conjunções coordenativas que indicam adição, tal como e, tal como a expressão mas também. Nós temos a conjunção que indica, nós temos as conjunções, que indicam a ideia de adversidade, de oposição, como mas e porém, que a gente chama de conjunção coordenativa adversativa. Nós temos também as conjunções coordenativas que indicam a ideia de explicação, tal como o porquê. Nós temos as conjunções que indicam a ideia de conclusão, como logo, e as conjunções coordenativas que expressam a relação de sentido de alternativa, tal como ou, ora. Então, só no grupo das coordenativas a gente já encontra 5 subtipos, A gramática tem essas peculiaridades. No caso das coordenativas, nós temos aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas, ok? Bom, no caso das subordinativas, essas conjunções podem introduzir orações de caráter substantivo, como é o caso da conjunção integrante, que estabelece essa relação e introduz as orações de valor substantivo. E nós temos também as conjunções subordinativas que introduzem orações adverbiais, ou seja, orações que têm valor de advérbio. Por isso que a gente diz que no caso das conjunções coordenativas, a função da conjunção é de conectar. Ela é um conector. Mas no caso das conjunções integrantes e das conjunções subordinativas, a integrante também é um tipo da subordinativa, e não esquece disso, nós temos um caso de conjunção com uma função de transpositor, ou seja, porque ela transforma toda uma oração ou em um substantivo ou em um advérbio, ou seja, num valor de substantivo e num valor de advérbio. Quando há uma alteração de classe gramatical, os estudiosos sugerem o uso dessa ideia de transposição, ou seja, de mudança de classe. Essa sentença, esse enunciado, ao invés de permanecer com esse valor de oração simplesmente, centrada num verbo, ele ganha um valor também caracterizado pela função, seja uma função de advérbio, seja uma função de substantivo. Bom, fica então na cabeça essa ideia, lembrando que nós temos as coordenativas, as integrantes e as subordinativas. As integrantes e as subordinativas numa relação mais forte entre elas, ok? Porque a integrante também é um tipo de subordinativa. Bom, nós temos o que a gente chama também de locução conjuntiva. O que é isso? É quando duas palavrinhas funcionam como conjunção. Lembra que a gente tem locução verbal, quando duas palavras funcionam como verbo, locução prepositiva, quando duas palavras funcionam como preposição. Agora a gente tem uma locução conjuntiva. Nós temos aqui um trecho, um verso de uma música. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apesar de, são duas palavras funcionando com o valor de, com a função de ligar duas orações. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. É importante que a gente perceba que as conjunções também podem iniciar um período, como que acontece nesse caso, ok? Eu poderia fazer uma inversão? Poderia. Amanhã há de ser outro dia, apesar de você. Que ideia é estabelecida aqui? É uma ideia de concessão. O apesar de é sinônimo de outras conjunções de mesmo valor concessivo, tais como embora, a despeito de, não obstante.
A mais comum é o apesar de. Locução conjuntiva, lembrar que é escrita separadamente, ok? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Perceba que nesse caso, a construção apesar de você depende de uma outra oração. Por isso que a gente diz que algumas conjunções têm valor subordinativo, ou seja, porque elas não são sintaticamente independentes. Essas orações subordinadas, elas não são sintaticamente independentes. Logo, elas são relacionadas a uma oração principal. A gente chama oração principal a oração que apresenta o sentido, a significação principal dentro de um período, tal como aqui nesse caso. Amanhã de ser outro dia é a informação principal. Apesar de você, é a oração subordinada introduzida por uma conjunção subordinativa. Vamos ver no contexto a aplicação de outras conjunções. E essas conjunções introduzem, como eu falei para você, orações. O problema é que eu te amo. Nesse caso, a conjunção que é uma conjunção integrante. Pode ser o que, pode ser o se. E nesse caso, essa oração tem valor substantivo. O problema é esse, o problema é isso. Eu posso substituir essa expressão inteira por uma outra palavra, por uma outra expressão de valor substantivo. Eu poderia dizer simplesmente o problema é o amor, mas não, eu construí uma frase. O problema é que eu te amo. Esta oração introduzida pela conjunção integrante que, marcando aqui a relação entre as orações. Embora eu seja feliz, sinto que falta algo. Embora eu seja feliz, somente essa construção estaria incompleta. Então, é uma relação entre uma oração subordinada, embora eu seja feliz, com a oração principal. Sinto que falta algo. Perceba que sinto que falta algo é uma oração principal com valor claríssimo. Embora eu seja feliz, depende de outra. É uma oração subordinada introduzida pela conjunção embora. Olha um período maior. É importante a gente perceber que a gente vai usar várias conjunções em determinados contextos. Não vai ser só uma conjunção por período, uma conjunção por parágrafo, até porque a gente não mede isso na hora de escrever, né? Agora eu vou usar X conjunções. Não, a gente escreve por conta da necessidade comunicativa. Quando as férias acabarem, será difícil voltar à rotina. O quando aqui introduz uma indicação de tempo, uma relação de tempo. Quando as férias acabarem, será difícil voltar à rotina. Logo, o logo aqui introduz uma ideia de conclusão, uma conjunção de caráter coordenativo. Logo, vou começar a dormir mais cedo a fim de recuperar os hábitos. Essa expressão, a fim de, é um indicativo de finalidade, uma conjunção de valor subordinativo que introduz uma oração subordinada de caráter final. A fim de recuperar os hábitos. Uma outra construção aqui agora de valor alternativo. Ou você leva a sério ou você desiste. Nós temos aqui uma construção de valor alternativo. Ou uma coisa ou outra. Uma conjunção de caráter coordenativo, que introduz uma oração alternativa. Trabalhar é duro porque implica em renúncia, ou seja, eu explico por que trabalhar é duro, eu dou uma explicação, uma causa, uma razão para isso. Estabeleço essa relação por meio do porquê. Então, a partir de agora, pense sempre que para você conectar as orações, você precisa da utilização das conjunções, que podem ter categorias diferentes, podem ser classificadas de modos distintos e que são fundamentais para estabelecer a relação de sentido entre as orações de um período, ok? Conjunções, esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado.